Nossas atividades são atividades de risco. A atividade de óleo e gás é uma atividade de risco. Cada atividade, cada instalação comporta um determinado risco. Atuar nesses riscos, nas consequências de um eventual acidente, é um desafio da articulação e contingência e a gente se prepara para, conhecendo essas hipóteses acidentais, atuar em campo a partir de uma fase de planejamento. Nossa principal função é investir em prevenção, reduzir ao máximo o risco de acidentes. Investimos também na preparação para a resposta à situação emergencial. Investimos e distribuímos recursos em 10 centros de defesa ambiental em todo o país, 13 bases avançadas, embarcações dedicadas que estão 100% do tempo preparadas para atender a qualquer situação de emergência. As novas operações da Petrobras, no cenário de crescimento da empresa, trazem para a contingência um desafio de preparar equipes para atuar em novos cenários críticos. E cenários críticos nada mais são do que hipóteses acidentais formuladas nos estudos de análise de risco das unidades. Os operadores são treinados, têm toda a preocupação de conhecer os padrões de segurança, são realizados análises preliminares de risco para que tenhamos operações sem acidentes e que transcorram da melhor forma possível e atingindo o menor tempo de resposta à contenção e minimização de impactos. A Petrobras dá muita importância à segurança das equipes durante as operações de combate a vazamento. Chegamos até a paralisar algumas operações caso seja detectado algum risco. Existe um planejamento dedicado para encadear tempo de resposta, que recurso eu vou deslocar, quais as variáveis locais que eu vou enfrentar para colocar esses recursos lá e fazer a melhor utilização deles. Então, todas essas variáveis significam testar, colocar trabalhadores e essas equipes especializadas nesses cenários com esses diversos recursos para saber atuar usando o melhor equipamento, usando da forma mais adequada. Isso é fundamental para que tenhamos uma resposta complementar a qualquer acidente em qualquer uma das nossas unidades, quer seja no país, quer seja fora do país. Temos equipes bem preparadas, bem treinadas e o fundamental é a realização de exercícios simulados, de treinamentos, de identificação de cenários com base na análise de risco. Eu não posso ter recursos humanos, recursos materiais, a melhor tecnologia disponível, muitos locais com equipamentos, mas se eu não souber utilizar para aquela hipótese acidental esses recursos da melhor forma, de nada vai adiantar. Durante esses 10 anos de CDA, as estratégias de cenário crítico têm contribuído em muito na capacitação de nossos técnicos, reduzindo assim o nosso tempo de resposta. O segredo está em compatibilizar todos os recursos para a hipótese acidental. Os equipamentos, a melhor embarcação, a melhor barreira, o tipo de recolhedor correto para aquele óleo vazado e as pessoas, porque as pessoas elas têm que ter conhecimento de todos aqueles recursos que serão utilizados durante o atendimento à emergência. Também faz parte dos recursos disponíveis para combate a vazamentos dentro do plano regional e com possibilidade de atuação corporativa também embarcações dedicadas. A embarcação dedicada Rebelo 15 é um recurso complementar das estratégias de resposta do cenário crítico das operações da Transpetro no canal de São Sebastião. Ele dispõe de barreiras de contenção, recolhedores de óleo, embarcações de apoio, canhões de incêndio, que inclusive podem ser usados para dispersão mecânica de óleo. Atua tanto ao norte como ao sul do canal de São Sebastião. É um recurso complementar para planos de emergência de outras áreas da empresa, como por exemplo a área de exploração e produção, atuando na Bacia de Santos, no contexto de pré-sal. No caso de uma emergência, a Transpetro é responsável pelo primeiro atendimento, a primeira resposta dentro da sua área de atuação, na figura do CRE local. A finalidade nossa, aqui o grupo do CRE, é estar prontamente de serviço 24 horas, treinada, com os equipamentos operacionais, de forma que numa emergência aqui nessa área que você está vendo, é uma área da Transpetro, o maior terminal do país, onde passa muito produto, a finalidade nossa é estar aqui para essa emergência. A resposta a incidentes de vazamento em corpos d'água, principalmente no mar, envolve a aplicação de barreiras de contenção. Essas barreiras têm o objetivo de envolver uma mancha, conter a deriva, que é a propagação dessa mancha através da maré, das correntes, e com isso evitar que atinjam áreas sensíveis. Áreas sensíveis são desde costões rochosos, praias, falésias, áreas de mangues, marinas e outros recursos socioeconômicos que têm
todo o seu valor para uma determinada região. Nesse cenário você pode ter, envolvendo também aí o tipo de embarcação, a força dela, a capacidade de lançar e recolher barreira, desde formações em J, onde eu posso operar na extremidade dela com um recolhimento, uma outra embarcação, outro equipamento que ele promove recolhimento de óleo, ou simplesmente algum cerco em formato de U, né, onde eu procuro manter essa mancha sob controle para desviá-la ou chegar depois com algum recurso de recolhimento. Uma outra possibilidade de aplicação é o que a gente chama de uma contenção linear, uma deflexão. Uma barreira de deflexão ela tem o objetivo de proteger áreas sensíveis, então simplesmente esticar 1, 2, 3 centenas de metros de uma barreira pode proteger uma área rica no habitat de determinada bioma, determinada fauna no ambiente transicional, do ambiente costeiro, do ambiente marinho, como exemplo dos mangues. A gente tem uma profusão de riqueza animal e toda a flora associada, e certamente é um dos ambientes mais difíceis de se recuperar após uma impactação dessa natureza, quando atingido por um vazamento de óleo. Hoje, com esses centros de defesa ambiental espalhados logisticamente no país, com os recursos dos mais diversos, utilizando a mais nova tecnologia em termos de equipamento, nós podemos garantir uma resposta eficiente e eficaz. Todo esse esforço permite que a Petrobras garanta dispor de equipes treinadas, disponíveis 24 horas para atuar de forma responsável e eficiente em emergências, né? Nesse caso, a resposta que pretendemos dar à sociedade é a nossa capacitação, a nossa atuação efetiva no menor tempo possível para minimizar impactos do eventual acidente. Isso tudo agregando valor à imagem da empresa, faz parte do conjunto de valores, né? Enfim, faz parte aí da responsabilidade socioambiental que a Petrobras pretende demonstrar e trabalha muito para que melhore cada vez mais o seu desempenho nesses fatores. Isso é o que vimos fazendo nos últimos anos, isso é manter em estado de alerta, manter em estado de prontidão os recursos do SMS corporativo.